E aí, vamos falar um pouquinho sobre verbos? Então, eu já expliquei o que são os verbos. Agora vamos tentar aprender um pouquinho como conjugar os verbos corretamente. A tia vai explicar que os verbos eles são muito complexos, né? Muito difíceis e muito grandes, extensos. Eles apresentam três modos, que é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Sendo que aqui agora a gente só vai estudar o modo indicativo. E dentro desse modo existem 6 tempos verbais. E a gente já está conjugando 5 tempos, que é o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, futuro do pretérito e futuro do presente. Só não estamos conjugando ainda o pretérito mais que perfeito. Antes de tudo, para a gente aprender a conjugar certinho, a gente tem que entender que o verbo ele possui 3 conjugações. A primeira conjugação fica todos os verbos que terminam com ar. A segunda conjugação ficam todos os verbos que terminam em er. E a terceira conjugação, todos os verbos que terminam em ir. Bom, na frase ela sabe cantar, a gente observa que o verbo referente a ela, né, o que ela sabe fazer, é o cantar. E o cantar, ele termina com A. Com aquele nosso primeiro conhecimento que a gente já teve sobre a classificação dos verbos, a gente sabe que o cantar está na primeira conjugação. Bom, não basta a gente saber só isso, né? A gente tem que saber conjugar corretamente. Bom, aí está uma tabelinha com o verbo cantar conjugado em todos os tempos do modo indicativo. Tia, mas e daí? Então, a gente tem que entender que o verbo ele é um exercício e assim como o verbo ele precisa ser praticado para a gente poder aprender até chegar uma hora que a gente vai conseguir conjugar ele todo corretamente sem precisar de ajuda e de auxílio de livrinhos ou até mesmo da internet. Bom, todas essas terminações vai se encaixar na maioria dos verbos que terminam em ar. Por exemplo, no presente, eu canto. O verbo é cantar, termina em ar. Eu canto. Agora eu vou pegar um outro verbo que termina em ar. Falar. Eu vou pegar a terminação e vou repetir a mesma terminação do eu canto. Eu canto, eu falo. Eu danço. Deixa eu ver um outro verbo que termina em ar. Cantar, falar, dançar. Pular, eu pulo. Aí como que fica no pretérito imperfeito? Termina em ava, né? Tudo que termina em ar, no pretérito imperfeito, vai terminar em ava. Então, ó, eu cantava, eu dançava, eu pulava, eu falava. Agora, no pretérito perfeito, termina em ei e nas outras pessoas ele termina de outras formas. Mas o eu termina em ei. Eu cantei, eu falei, eu dancei, eu pulei. Tu cantaste, tu cantaste, tu falaste, tu pulaste, tu dançaste. Ele cantou, ele falou, ele dançou. Agora no futuro do presente, termina em rei. Eu cantarei, eu dançarei, eu pularei, eu falarei. E no futuro do pretérito terminaria. Eu cantaria, eu dançaria, eu falaria, eu pularia. Bom, a gente tem que gravar essas terminações e com a prática de tanto fazer, a gente vai acabar uma hora conseguindo fazer tudo isso corretamente sozinho. A gente só precisa lembrar dessas 3 terminações, ar, é e ir, e lembrar como termina em cada tempo, que depois a gente vai conseguir fazer em todos os verbos. Se eu sei conjugar o verbo cantar, eu sei conjugar o verbo falar. Eu sei conjugar o verbo dançar. Eu sei conjugar o verbo pular.
Bom, agora a segunda pertence aos verbos que terminam em er. Podem ser verbos como ler, vender, crer, saber, comer, correr. Bom, se eu sei conjugar qualquer um desses, por exemplo, eu sei conjugar o verbo vender, eu vou saber conjugar o verbo crer, saber, fazer, comer, correr, ler, porque eles têm a terminação igual. Por exemplo, eu vendo, eu creio, eu faço, tu vendes, tu fazes, tu crês. Agora, eu vendia, eu lia, eu sabia. Se eu sei como termina, eu sei conjugar os outros. Se eu sei como termina um verbo, eu sei conjugar os outros. E agora a gente vai observar a frase. Que delícia! Vamos partir o bolo? Bom, a gente pode perceber que o verbo dessa frase é o partir e ele termina em ir, que é a nossa terceira e última conjugação. Eu vou ler como termina todos os verbos em ir e assim eu vou poder conjugar partir, sorrir,